Olá, bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado vocês por estarem aqui com a gente, a todo mundo que vai estar escutando, vai estar vendo esse debate, um debate muito importante, muito especial, de muita força dessas queridas mulheres realizadoras. Muito obrigado por vocês terem mandado os seus filmes, ter confiado os filmes para a 16ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. É um momento de muito desafio, um momento de que requer muita atenção e muita força nossa. Nós aqui do Panorama continuamos muito confiantes de que a educação, de que a cultura são os caminhos que vão nos dar um norte, vão continuar a nos dar muita força para enfrentar esses tempos que são tão constrangedores e que exigem tanto da gente. Eu acho que momentos como esse, conseguir reunir 2 curtas e um longa que se comunicam das maneiras mais distintas possíveis, mas que, se conectam e dão muita força, eu acho, para quem vai assistir. Tem muito significado para a gente que assistiu esses filmes e conseguimos fazer esses links. Acredito que seria uma sessão emocionante na sala de cinema, né, na telona. Quem sabe, oxalá que nos guie e a gente consiga ainda fazer essa sessão dentro da sala de cinema com vocês aqui, para a gente debater com o público, para a gente ter essa força com o público. E eu quero apresentar o público, né, que está nos assistindo. A gente tem um longa-metragem hoje, que é O Amor Dentro da Câmera, de Jamile Fortunato, que é jornalista com especializações em cinema e roteiro, está cursando artes plásticas na UFBA, e desde 2003 vem realizando trabalhos em televisão, documentários, vídeos, publicidade, videoclipes, curtas, trabalhou já em diversos curtas e longas nas funções de assistente de direção, na direção de fotografia, roteiro, casting e edição, ou seja, muita coisa, né? E agora está atuando também como arte educadora. E Lara Beck Belov, que é realizadora e educadora audiovisual, roteirista, diretora e montadora também, é também diretora-geral, idealizadora e educadora do Cinema e Sal, projeto de cinema comunitário e educação popular nas Ilhas da Bahia. Os 2 curtas que nós temos hoje são Joãozinho da Goméia, de Janaína Oliveira Heffen, Revolta Feminina. Eu falo dessa forma mesmo, Janaína? Está correto? Ela é moradora de Duque de Caxias, também é cineasta, publicitária, professora e ativista pelos direitos humanos, diretora da JOR Produções, dedica seus trabalhos às pessoas e culturas pretas, sobretudo às mulheres. Em 2000, ela já teve sua trajetória muitas vezes reconhecida. Em 2010 teve seu trabalho reconhecido pelo Ministério da Cultura. Que saudades do Ministério da Cultura! E referendado pelo movimento hip hop. E teve também, em 2012, o Conselho Nacional de Psicologia concedeu o prêmio Paulo Freire por sua atuação pelos direitos humanos das mulheres. Também tem uma vasta carreira em videoclipes e várias... trabalha com publicidade também, eu acho que eu já falei. Enfim, também música, rapper, né? Tem uma trajetória recente, mas assim muito plena dentro do audiovisual e da música. E Joãozinho da Goméia também é dirigido pelo Rodrigo Dutra. Infelizmente, o Rodrigo não pode estar com a gente hoje. Mandou há poucos minutos atrás, dizendo que teve que se ausentar. Ele dirigiu os documentários 1962, O Ano do Saque, Vento Forte do Levante, Armanda e TV Olho, todos exibidos em diversos festivais, alguns premiados e veiculados em TVs por assinatura. O segundo curta é de Tenille Bezerra, que é natural de Valença, da Bahia. O curta se chama Ventania. Tenille é cineasta, produtora executiva, graduada em comunicação, atua há cerca de 17 anos no mercado audiovisual da Bahia. Ao longo desses anos foi responsável pela direção, montagem e produção de diversos filmes, dentre eles os premiados Eu Me Lembro, de Edgar Navarro, Sarcófago, de Daniel Lisboa e muitos outros. Aleluia, O Canto Infinito do Tim Kwan, com o maravilhoso personagem Mateus Aleluia, foi o primeiro longa-metragem de Tenille. Creio que Tenille, Jamile e Laura, a gente já conhece bem aqui em outros momentos
do Panorama. Janaína, eu não tenho certeza, mas talvez seja a primeira vez que a gente está exibindo um filme seu. Muito obrigado a vocês todas. É realmente um prazer imenso montar essa sessão. Eu queria começar uma pergunta para os curtas-metragens. Tenille, eu me lembro bem da sua relação com Yansan, com Santa Bárbara, com a festa de Santa Bárbara. Sabia que você vinha filmando nos últimos anos, então você tinha um vasto material de arquivo. Eu queria te perguntar como que foi na sua cabeça, tendo tantos materiais tanto material de arquivo, de tantos anos, e fora outras coisas que chegaram até você. Eu queria que você, já com experiência na montagem, acompanhar os projetos, vários projetos do início ao fim, como que você articulou essa montagem? Eu vou te dar uma sensação que eu tive na primeira vez que eu vi teu filme. Eu pensei assim, poxa, o filme começa muito controlado, com um material, com uma voz sua, com mapas antigos de Salvador, ou seja, você de alguma maneira coloca um registro de que o filme é seu, você tem uma certa propriedade sobre aquilo tudo, depois começa o seu material de arquivo, as imagens que você filmou, mas, para surpresa minha, o filme vai ganhando uma certa liberdade, também vai ganhando uma certa independência de você. Essa sensação que eu tive. E ela ganha alguns personagens assim que não pensei que fossem aparecer no início, mas ele vai ganhando cada vez mais outros corpos. E me parece que a própria Yansan, a própria Santa Bárbara vai se apossando do filme, que o filme vai ganhando uma liberdade, vai se libertando até mesmo da própria realizadora. Eu queria que você me contasse um pouco como foi conduzir esse projeto e como foi que esse filme foi ganhando essa forma final. Cláudio, que linda pergunta. Quero começar agradecendo a esse encontro aqui, a possibilidade de apresentar o filme no Panorama, que em Salvador, sem dúvida, é o nosso espaço privilegiado de encontro, de trocas, né, e de acompanhar, né, a cena do cinema brasileiro internacional. Quero agradecer às diretoras que estão aqui pelos filmes maravilhosos. Eu fiquei muito feliz ontem, assim, quando assisti os dois. É, ambos, assim, me emocionam pessoalmente pelos personagens, né? Joãozinho da Gomeia é uma pessoa que eu sou absolutamente apaixonada, assim, admiro a trajetória dele, a história dele está por ser contada, e esse filme é maravilhoso, assim, porque ele levanta essa bola, né? Imagino que Janaína, que conhece a história a fundo, sabe que é inesgotável, e outros filmes, Janaína, imagino que virão aí com você. E Lara e Jamile, amigas queridas, pessoas muito importantes nessa trajetória aí cinematográfica. Gente, eu chorei no primeiro plano, na primeira sequência do filme. É muito lindo, muito especial. Obrigado, viu, por vocês terem feito esses filmes. E obrigado à sensibilidade, Cláudio, de juntar essa força feminina, né? Porque o filme também sobre Orlando e Conceição, tendo as meninas à frente, ele tem uma marca feminina muito forte, assim. Então eu acho que essa é uma sessão mesmo de afirmação dessa força que move o mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Bom, o Ventania, no coração da Bahia, ele, como você pontuou, ele faz parte de um processo de envolvimento com a própria festa de Santa Bárbara e Ançã, que acontece no mercado de Santa Bárbara, aqui no centro de Salvador. É um envolvimento que vem há alguns anos. Essa festa é uma festa que acontece, como o filme narra, ela acontece há mais de 3 séculos, e ela depende das pessoas da cidade para que aconteça. Ela não é uma festa institucional, não é uma festa... Muito mal ela tem apoio, né, dos poderes públicos. Então, a trajetória dessa festa é irregular, e eu me aproximei da festa há alguns anos com a intenção de ajudar enfim, a dona Isabel, que é a senhora que organiza, a tornar menos difícil a arrecadação de recursos e garantir o acontecimento dessa festa. A partir do momento que eu pude conviver com as pessoas do mercado e estar dentro do mercado de Santa Bárbara, eu fui ampliando o olhar não só para a relação com a orixá e com a santa, que isso é mais antigo, já vem na minha vida
de outros carnavais, já que estamos na segunda de carnaval, vou falar assim, mas eu fui ampliando o olhar sobre o imaginário da relação da cidade e das pessoas com esses espaços de culto, né? Porque o mercado ele tem uma capela, é em torno dessa capela que acontece a festa. O filme, quando surgiu, ele surgiu com um desejo entre o registro dessa festa, assim, apresentar a importância dessa festa dentro de uma linha histórica, digamos, da história de Salvador, e esse desejo de continuar produzindo essas imagens que no futuro são a salvaguarda, né, dessa história. Então, eu comecei estruturei um projeto. As imagens de arquivo do filme não são minhas. Essas imagens, elas pertencem à Dona Isabel. Dona Isabel, que é a senhora que faz a festa, ela registra todos os anos a festa. Ela contrata um câmera que... E quando ela me revelou que tinha esse material, foi muito interessante porque essa questão do arquivo se colocou para mim. Eu filmei a festa, montei uma equipe, fui para o dia 4 e fiz o registro, mas eu usei talvez 2 cenas assim no filme. Eu optei por construir uma narrativa que recuperasse esses anos todos de imagem para criar uma ambiência mesmo, né? Uma atmosfera da festa, um imaginário, e que, de certa maneira, também se afastasse desse discurso da imagem atual, né? Da atualidade, de uma espécie de registro mais... como é que eu posso dizer? Mais evidente, assim, né? Quando a gente abre o arquivo e começa a compor com diversas temporalidades, a gente perde em objetividade de informação e a gente ganha numa espécie de intensidade, assim, de registro. Então, a intenção foi um pouco essa. Eu peguei 15 anos de imagem de arquivo da festa, e é interessante você falar sobre o off do início do filme, porque quando eu montei, o projeto ele era uma tentativa de aproximação da intensidade que passa pelo mercado no dia da festa, pelo encontro das pessoas com o culto a Santa Bárbara e a Iansã, que em Salvador, nessa festa, é uma relação de sincretismo muito forte, assim, as pessoas do candomblé é Santa Bárbara, né? Falam, não, mas pegam Santa Bárbara e dizem aqui é Iansã. Então, tem em si a festa ela já traz uma espécie de encruzilhada na abordagem. Eu optei por não entrar em um desejo de esclarecimento dessa história, como diz Ebon Minice, que é uma filha de Iansã de mais de 40 anos de santo, ela disse, eu já conhecia assim minha filha, quem sou eu agora para dizer quem é Santa Bárbara, quem é Iansã? E então, a partir do entendimento de que essa festa ela faz convergir uma série de direções em relação à própria fé com as santas, em relação à festa, eu falei, bom, o encontro então vai ser intensivo, vou para essas imagens. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão histórica. A festa tem 374 anos, essa festa é uma festa que começou, o culto a Santa Bárbara, ele chegou aqui através de um casal de comerciantes portugueses, ele não veio através de uma ordem religiosa. Essa festa, ela é uma festa da população da cidade, ela nunca foi ligada a nenhuma estrutura de hierarquia ou de poder, e isso tudo me parecia que era importante ser dito. Então, eu construí aquela sequência de imagens, que é uma espécie de apresentação de Salvador, e fiz o off. Interessante você dizer que me reconhece, porque a gente se conhece, tem uma trajetória, mas imagino que pessoas que não me conhecem não tem essa outra camada, né, que você leu, assim, de uma espécie de propriedade. E é exatamente isso, assim, eu apresento e me coloco ali dentro dessa história, porque o filme surge do encontro com essas pessoas e surge da minha fé e da minha relação espiritual, né, com a orixá, tem um pertencimento muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso não é importante para a história. Importante é uma espécie de preâmbulo histórico para que a gente chegue no mercado, e quando a gente chega no mercado, é exatamente isso que você falou, tudo se dissolve, se dissolve para se concentrar numa relação de intensidade com essas forças que são conectadas através do êxtase, da alegria, do samba, né, do atabaque, Então, não sei se eu respondi exatamente, mas o percurso foi um pouco esse.
não respondeu exatamente, mas a gente volta lá, a gente consegue voltar. Mas, de qualquer maneira, você trouxe outras camadas e outras dimensões que me interessam bastante dentro da sua relação e da festa como um todo, né? Eu acho que pela primeira vez esse ano, quer dizer, o ano passado, né, 4 de dezembro, foi a primeira vez, eu acho que nos últimos 30 anos que eu não participei de Santa Bárbara, não fui nem ao menos dar uma olhada, né? Quer dizer, isso tudo é uma perda, a gente está perdendo bastante coisa, né? No final das contas, né? Nesse período todo. Mas a gente volta lá, eu ainda vou insistir na minha pergunta com você também, Tenille. Janaína, muito prazer, obrigado por você estar aqui com a gente. O Joãozinho da Gomeia é um personagem tão desafiador, ontem, hoje e eu acho que sempre, né? No mundo do candomblé, para a sociedade de uma maneira geral, uma pessoa tão forte que conseguiu se impor, né? Com muita beleza, com muita força, com muito talento, e imagino tudo o que ele passou, né? E você traz um curta que se propõe a trazer essa beleza, né? Esse desafio dele. Eu vejo o curto de vocês, assim, de muito inspirado, né? Porque já começa com o primeiro plano, com uma pessoa surgindo lá no fundo e você não sabe direito o que é, e você entende que é uma performance, que é um tributo à beleza, à força de Joãozinho da Gomeia. E é muito bonito que vocês comecem dessa forma. E, ao mesmo tempo, eu fiquei com uma dúvida depois. Aquele terreno é o terreno que pertencia ao próprio Joãozinho? E aquilo, quando passou aquilo na minha cabeça, eu fiquei um pouco perturbado com isso, na verdade, daquilo estar abandonado. E ainda deixou ainda para mim mais forte, ainda se for, gostaria que você me confirmasse, se for, ainda deixa tudo mais emblemático. E eu queria perguntar, na verdade, minha pergunta é assim, como abordar um personagem que é tão multifacetado, que é tão desafiador, foi, e será para a gente, na verdade. E trazendo esses elementos da performance, trazendo os elementos da apresentação de um terreno que pertencia, que foi pisado por Joãozinho, de uma região que foi pisada por Joãozinho. Eu queria que você falasse um pouco desses elementos que são muito ricos, são muito fortes, e que você teve essa tarefa muito árdua, muito difícil de organizar e de nos apresentar no curta-metragem de vocês. Olá, Cláudio, Tenille, Jamile, Lara. É um prazer estar aqui. Foi uma alegria ser selecionada para essa mostra, né, para esse festival, porque eu amo Salvador. Estive aí no início de fevereiro, estava aí. Amo. E espero estar. É a primeira vez que eu estou com um filme novo, né, no Panorama. E fazer Joãozinho, o projeto do Joãozinho, ele é de um projeto de um longa. Nós temos muita cena, muito material de arquivo. Joãozinho tem história para uma série, né? Não é só longa. Joãozinho é uma série. E talvez é uma série de, tipo, vários capítulos. É um Grey's Anatomy aí, de tanta coisa que tem para contar desse personagem incrível. Mas aí a gente só conseguiu grana para fazer um curto. E aí? E aí vamos resolver com arte, né? Porque a arte conta muita coisa. E sim, é o terreiro, ele ainda é o terreiro do seu João. Ele está, sim, abandonado por questões de disputas políticas, né? A prefeitura, há pouco tempo, que queria implementar uma creche lá, vira e mexe, eles querem desapropriar o terreno, então está para ser tombado, e aí por isso que a família não pode fazer nada, porque está essa luta judicial e as pessoas acabam fazendo lá de estábulo e de lixão. Mas, mesmo sendo aquela terra devastada, ela tem uma energia tão grande e é tão forte pisar naquela terra, porque é uma terra sagrada, apesar de qualquer coisa que esteja ali, é um lugar sagrado. E a gente abre com o Exu Bombogira, e a gente até brinca que a Grande Rio não ganhou porque ela não abriu com o Exu. Você não pode abrir uma gira sem cantar para o Exu, né?
E aí a gente abriu a nossa gira cantando para o Exu Gombogira, que é o Exu que está no CD, no LP dele, né, que é o Rei do Candomblé, e é uma qualidade de Exu da religião Angola, Candomblé de Angola. Então, tudo que a gente traz no filme, as performances são todas originárias do Candomblé de Angola, roupa, todo gestual, a gente teve muito cuidado nessa parte. E a gente trouxe beleza, mas a gente tem um contraponto, porque aquela voz é o seu João contando a própria história dele, né? A gente não inventa nada. E o seu João não tem uma narrativa dele contando das lutas que ele passou, dos preconceitos. Mas o que a gente traz, enquanto ele está falando uma coisa, a gente está mostrando uma reportagem de jornal que diz totalmente outra, que diz o quanto esse ser humano foi violentado. Quantas vezes ele foi preso, chamado de feiticeiro, de todas as formas de violência, a questão racial e a violência também da intolerância religiosa. E também da questão, né, dele ser a homofobia. Né? Então, e ele era um cara, um personagem que popularizou o candomblé. Se hoje a gente vai ao teatro e vê as danças dos orixás, foi o seu João que começou e levou isso. Se hoje a gente tem filmes com orixás, seu João. Então, ele é muito importante para a nossa cultura brasileira e para a nossa... Ele é, sim, o rei do candomblé. Quando a Rainha Elizabeth II disse que se o candomblé tivesse um rei, seria seu João, ela não estava, um rei reconhece o outro, né? E foi muita honra, porque eu sou aqui de Caxias, ele é, né, original de Salvador, Iambupe, e assim que ele se inicia, ele abre um terreiro na Gomeia, mas como tem muito fluxo aqui no Rio de Janeiro, de filho de santo, tem que fazer, ele acaba ficando ali, aqui no Rio, e é ali que ele monta a sua Gomeia caxiense, e é naquele terreno mesmo, no bairro de Caxias, e o seu João é um personagem da minha infância, porque meus familiares eram do candomblé quando eu era criança, então eu sempre escutava uma história de seu João. Então, reencontrar ele hoje, né, com esse filme foi um prazer, é um personagem que eu sou muito, muito, muito apaixonada. Ele é muito apaixonante. Você falando que tem muito material de arquivo, escutar o Joãozinho, o seu João, como você chama, é incrível. E imagino, então, que você tem essa ideia de dar continuidade, quer dizer, tem outras facetas, outros momentos de Joãozinho da Gomeia que vão ressurgir, que vão reaparecer através de um trabalho seu, ou momentaneamente é o curta mesmo? Esse é um projeto do Rodrigo Dutra. Tá. Né? Ele me chamou para dirigir com ele no projeto do longa e acabou saindo curta. Eu não sei se provavelmente ele vai dar continuidade, ele tem desejo, se ele vai me chamar para seguir dirigindo com ele o seu João. Filmes sobre ele, assim. Entendi. Mas até onde eu fui junto com o Rodrigo nesse projeto, eu estou muito feliz. Que seu João, ele abriu portas, infelizmente nesse ano pandêmico, né, gente? Que saudade da tela de cinema. A gente Saudade. fez um cinema, um áudio de cinema, aquela abertura, gente, aquela abertura é para cinema. Claro. Mas assim que reabrir, a gente vai estar lá. Com certeza. Então, assim, mas eu realmente espero que o Rodrigo siga com essa narrativa sobre o seu João. Ele tem uma visão muito diferente da minha. O Rodrigo é muito mais, ele é historiador, né? Então ele é mais pesquisador de arquivos, de entrevistas, e eu tenho essa pegada mais, porque eu sou, como fala, eu sou aprendiz do Zózimo Bubu. Então, quem viu o cinema vê o Alma no Olho, que ele conta a história das pessoas escravizadas aqui no Brasil, com performance, sem falar uma palavra, e é um filme, Alma no Olho é um filme atemporal. Né? Então, todos os filmes de Zósimo têm essa questão performática, e uma coisa que eu aprendi muito com ele é contar as histórias sem falar, é trazer a emoção, trazer os personagens sem a fala,
Então, apesar da minha formação ser de documentário, porque meus primeiros professores de cinema foi João Moreira Salles e Eduardo Coutinho, eu passei uma semana com eles sentado falando de documentário. Aí eu falei assim, não, vou ser documentarista. É meu primeiro filme, todos os meus filmes são documentário. Agora é que eu estou indo para ficção. Mas eu sou uma documentarista não muito de arquivo. Eu sou uma documentarista muito de pessoas, de personagem, de emoção, de... Acho que é aquela coisa da mulher, né? Da mulher, e sobretudo da mulher preta, que é aquela coisa dramática, do quente. E o Rodrigo já tem... Tanto é que o filme ele tem muito disso. Ele tem o quente e o frio, o quente da performance e o frio do arquivo. E a gente conseguiu se juntar e fazer uma obra que a gente tem muito orgulho assim, de ter feito junto. Saudade do Coutinho também, né? Que privilégio gente. seu, né? Eu tive alguns privilégios, não de ser aluno, mas de estar em alguns festivais, de 2 vezes sair para jantar com ele, mas assim, 8 anos sem Coutinho agora, né? E o Coutinho é o mestre. E uma coisa que ele me ensinou, até arrepio aqui, é como você trazer o personagem de um personagem real. Eu gosto muito do filme Santo Forte, o que ele faz com aquela senhorinha, ela não é ela. Se você conversar com ela hoje, ela é uma coisa. Aquela personagem que ele trouxe para o filme, como ele faz, como ele traz o personagem do ser humano, aquilo ali é muito perfeito. E do João Moreira Salles, que ainda está com a gente, né? Como ele consegue narrar as histórias globais e incluir os personagens. Então, assim, eu tive um privilégio assim, maravilhoso com esses 2 mestres. E eu vou pegar a sua deixa para a gente conversar um pouquinho sobre o longa. E eu vou, Jamile, Lara, e eu já escrevi para vocês, realmente eu fiquei muito emocionado. E é engraçado, né? Quase que o filme não chega, né? Porque vocês mandaram uma inscrição e ela tava perdida. E aí eu falei, poxa, mas tem um filme da Lara, Jamile, eu cheguei a escrever para uma de vocês duas, nem lembro mais agora. E eu falei, pô, cadê o filme de vocês? Vocês não vão mandar para a gente? E aí elas mandaram imediatamente, falaram, não, a gente já tinha escrito, mandaram, eu assisti no mesmo dia, e no mesmo dia já escrevi, porque eu fiquei muito emocionado por tudo que Orlando e Conceição representam para mim, para a gente, para o cinema brasileiro, são pioneiros. Eu acho que nós estamos aqui graças a Coutinho, graças a Orlando Senna, graças a Conceição Senna, graças a Zósimo. São pessoas que nós não podemos esquecer, não podemos deixar a nova geração que está chegando não conhecer. A gente tem que apresentar. Joãozinho a gente tem que apresentar, Santa Bárbara a gente tem que apresentar. Então, a gente não pode deixar Conceição Senna simplesmente ser esquecido, Orlando Senna ser esquecido, todas essas pessoas. E eu assisti o filme de vocês, primeiro tomado pela emoção, mas depois veio um pouco essa coisa racional. Eu falei assim, poxa, o que é o personagem deles e o que são eles? Eu fiquei o tempo todo, aproveitando que a Janaína estava falando, eu fiquei o tempo todo e falando, meu Deus do céu, Conceição, ela é atriz. Então eu sentia ela dominando também aquele set que vocês montavam, assim. E depois eu falava, não, que viagem, não tem nada disso, mas depois já me colocava em dúvida, e ao mesmo tempo Orlando, aquele sujeito cerebral, aquela formalidade, daquele jeito de falar radiofônico, assim, parece que está sempre fazendo um discurso, mas às vezes eu falo, meu Deus do céu, é o personagem, o tempo todo que ele cria, em alguns momentos tem uma quebra, ele tentando dominar o tempo todo, mas quem está dominando é a Conceição Senna naquele lá. Eu falei, poxa, mas e as meninas? Elas estão lá, tem uma equipe. E eu ficava o tempo todo fazendo esse jogo na minha cabeça, e isso, para mim, quando acontece isso num documentário, que é justamente o que a Janaína está falando, né? Quer dizer, você construir esse jogo de cena, voltando a falar de Coutinho, e aí que dá riqueza, né? Aí que a gente consegue estabelecer camadas da vida, do personagem, dos sentimentos, das emoções. E eu gostaria de ouvir vocês falando um pouco, primeiro, de como vocês pensaram essa aproximação, de como foi que vocês se instalaram lá dentro. Eu já sei que vocês se tornaram realmente amigos, né? Dos seus personagens, de Orlando de Conceição. E eu gostaria que você falasse um pouco também do quanto que eles estavam atuando para vocês, do quanto que eles
se deixavam e se entregavam dentro desse set que vocês construíram na casa deles. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa construção juntamente com eles, que são pessoas de cinema que sabiam exatamente o que vocês estavam fazendo. E aí, Miloca? Oi. Gente, boa tarde, boa noite já aqui. É uma alegria enorme fazer parte desse festival, né? Estrear aí no Brasil, num festival baiano, né? Nós somos realizadores baianos, nossos personagens são baianos, a nossa equipe é praticamente 100% baiana, então nada melhor, né? Do que estar fazendo parte dessa estreia e um festival que está homenageando a nossa personagem também, é muita alegria. Assisti também o filme das meninas, fiquei muito feliz, né? Eu acho que é isso, é muito importante a gente trabalhar em cima da preservação da sua memória mesmo, que a gente tem uma riqueza muito forte aí na Bahia e de personagens, enfim. E acho que vou entrar um pouco, Laroca, já falando em cima da pergunta de Cláudio, que a gente, uma das coisas que motivou muito a gente fazer esse filme foi essa questão da memória mesmo, né? A gente ficou primeiro amigos deles a gente participou de Orlando lá em Lençóis, produzido por Solange Lima, através dela que a gente conheceu o casal. E Penille participou de uma dessas oficinas, ela sabe como é, né, na Chapada Diamantina, então a gente fazia oficina, logo depois a gente conversava, a gente jantava junto com eles, e aquelas conversas para mim sempre foram, assim, né, incríveis, e cada vez que eu ouvia as histórias que eles contavam sobre os movimentos que eles participaram, históricos, eu falava, gente, todo mundo merece ouvir isso, né? E Lara também, que participou dos oficinas junto comigo, e com o Tenille também, não sei se foi no mesmo ano. Então, a gente tinha essa inquietação e certeza de que são histórias que mereciam ser contadas, né? E a gente vinha trazendo essa vontade, essa inquietação há anos, né? Porque a gente começou isso em 2010 e a primeira vez que a gente filmou foi em 2016. E aí, só para dar deixa para a Laroca, já a gente, desde 2010, vinha com essa... 2010 não, 2007, 2006, que a gente fez a primeira filme. Então, a gente vinha com essa inquietação de que queira fazer um filme, mas como vai fazer um filme com um casal que já viajou o mundo todo e conhece gente de tudo quanto é lugar, vai ter muita informação e sem grana ainda, né, para começar e tal, não sei o quê. E aí, em 2016, eu estava morando na época no Pantanal, na hora que eu estava morando na Argentina, a gente conversando, velho, não dá mais para esperar. Vamos começar esse filme, não. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos lá na casa deles e a gente vai descobrir. E aí a gente ligou para eles, podemos ver aí semana que vem, e foi uma coisa meio assim. E a gente conseguiu comprar a passagem, né? E nos instalamos lá na casa deles por uma semana, só eu e Lara. A gente fez tudo, câmera, áudio, direção, aqui, mas nesse primeiro momento foi tentar entender que filme que a gente pode fazer, né? Foi meio que uma pesquisa, mas que o material foi também muito usado no filme, né? Fiz mais de ela com o cabelo avermelhado, mas mais de 2016. Então, a gente começou fomos uma semana instalados lá, e eu acho que partindo dessa coisa da intimidade que a gente tinha com o casal, né? Que a gente pode conseguir extrair a partir disso. E resolvemos, então, fazer um filme, em vez de ir para um monte de lugar e entrevistar milhões de pessoas, a gente resolveu fazer um filme super íntimo, todo dentro da casa, e dali sair milhões de histórias através de arquivos, enfim, da memória, da imaginação. Agora deixa eu falar para continuar. Não vou falar demais. Massa, Mili. Vou completar, mas começando também agradecendo, dizendo que a gente está muito feliz de estar aqui.
é uma mistura de sentimentos também, né? A gente queria até de outro jeito, mas ao mesmo tempo acontece uma coisa, né? Que às vezes eu tô aqui virtualmente e eu tô suando, assim, minha mão tá toda suando frio, eu tô toda mobilizada corporalmente, mesmo se ninguém tá vendo, né? Se vendo ou se tocando. Então, assim, ao menos a gente continua se emocionando. Acho que isso a gente não tem dúvida disso, por mais que a gente deseje essa tela, essas pessoas e essa festa, né? Porque o Panorama é uma festa também, uma celebração, e a gente vai celebrar virtualmente. Então, assim, complementando assim, o que Mili falou, a gente já era amigas e amigos, né? A amizade acontece antes do filme. Então, o filme surge de uma amizade. Eu acho que, assim, que quando eu fui aluna de Irlanda, eu tinha 19 anos, conheci Conce aí também, e a gente se amou, e com o Mili foi igual. A gente começou a se amar. E todas as ocasiões a gente se via, em todos os momentos, surgiu o afeto mesmo, o sentimento. A gente quis fazer esse filme por muito tempo. Pensamos se a gente conseguiria fazer esse filme, quando a gente conseguiria fazer esse filme, até que surgiu essa primeira ida para o Rio de Janeiro, que Mili trouxe. A gente na casa, eu, Mili, Lando, Conce, é difícil explicar o lugar da câmera quando a câmera era ligada. A gente ligou a câmera em contextos em que a gente vivia sem a câmera. Então, a câmera chega em contextos que repetidas vezes nós vivíamos, sentadas no sofá da sala, batendo papo, comendo na cozinha, no escritório, deitadas na cama, com um casal que tem cenas da cama, né? E a gente se deitou com eles muitas vezes nessa cama. Então, a câmera, ela propõe também novidade, mas ela também chega num território conhecido, né? Então, é difícil dizer isso. Assim, em muitos momentos, houve um tensionamento, que era engraçado, inclusive. A gente chegava no primeiro ano, principalmente, a gente perguntava muito, e aí, tá bom aqui? E aí, o que vocês estão achando? Não, e aí Orlando dizia, esse filme não é meu, esse filme é de vocês. Ao mesmo tempo, havia uma interferência de Conceição ali, de Orlando também, ao passo que negavam. Ontem eu estava falando com o Orlando, comemorando aí o filme, por videochamada. Aí ele chegava assim, e o nosso filme? Não, o filme é de vocês. E o nosso filme? Ah, o filme é de vocês. Então, assim, é um filme que ele tensiona nisso, nessas camadas. Em alguns momentos a gente sugeria coisas para... Havia muito o elemento da intimidade e da ironia também, né? Assim, com Conceição e Orlando. Conce um dia expulsou a gente da casa praticamente, né? Assim, com muito carinho e delicadeza, mas assim, tá na hora de vocês irem. Tipo, havia muita sinceridade. Já deu, viu? Hoje por hoje já deu. Então, assim, havia isso. Aí Orlando às vezes dizia, né, essa cena não vai funcionar antes da gente fazer. Então era aquela coisa, tipo, aí a gente fazia, a gente não havia obediência, sabe? Acho que não havia obediência de nenhuma das partes. Acho que era um pouco dessa, sabe, intimidade, a intimidade se transpassava. Então, uma pessoa provocava a outra o tempo inteiro. Teve cenas não filmadas, assim, que a gente chegou a montar tudo e na hora não quiseram fazer. Tipo assim, perguntamos, a luz vai ser aqui porque essa cena tem que ser assim. Às vezes, assim, um tempo de montagem, não vai ficar bom, não vou fazer mais não. Desisti. A pessoa ia embora. Então foi construído um pouco dentro disso. E que no meio de um set, de repente estava eu, Jamile, e depois Gabriel, que se somou, né? Laurinha também do som, que é uma diretora de som maravilhosa, que se somou no filme. Estava todo mundo deitado no chão. Então a gente também fazia intervalos de filmagens completamente inusuais, né? Em outros sets. De repente parava, não, agora deu, vamos parar um pouquinho aqui. Ou eram eles, Conceição ia para o quarto, trancava a porta, Orlando dizia que ia tomar banho, então o filme foi desenhado dentro disso. Respondemos essa pergunta? É sempre... Aí, só complementando também, a gente foi em 2016, essa primeira vez, foi em Laroca. Em 2017, a gente voltou lá, dessa vez com o Gabriel, fazendo a fotografia. Então, já era uma pessoa mais na casa, né? Tinha essa coisa também, tipo, podem fazer o filme, mas não vai montar um set de filmagem aqui na minha casa, né? Uma coisa, como se fala assim, né? De muita gente, né? Porque é uma coisa que eles falavam, a equipe de um filme tem que caber em um carro, em uma cama, toda a equipe. É uma coisa que eles
Conceição falava muito, porque eles fizeram filme assim, né? Road Movie, o Iracema, toda a equipe cabia dentro de uma Kombi, enfim. Em 2018, aí a gente foi contemplado pelo Rumo, e aí conseguimos finalizar, indo lá em 2019, aí já com uma pessoa a mais, que foi a Laurinha, que ela é do Rio, fazendo áudio. Então, de 7, a equipe foram 4 pessoas no máximo, né? Contando com a Alana Conceição, que também fazia parte da equipe, obviamente. Mas, enfim, tecnicamente falando também, a gente filmou pra caramba, a gente chegou a ter cerca de umas 60 horas de filmagem, né, Laura? E para decupar esse material também não foi fácil, tem muita coisa incrível que a gente não conseguiu encaixar, obviamente, tem que selecionar. Dava para fazer uma série, eu acho, com todo o material que a gente tem. Mas, mas essa coisa da linguagem né, de onde ficava Orlando, onde ficava Conceição, isso realmente, principalmente em 2016, a gente chegou em 2016 conversando com eles, vocês ensinaram a gente, né? E agora a gente vai aqui fazer um filme com vocês, mas o ideal é vocês fazerem parte do filme também, vamos montar junto esse roteiro, vamos montar junto essa história, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, esse primeiro encontro foi muito essa questão de brincar com a linguagem, de a gente tentar entender mesmo até onde a gente queria chegar e junto com eles e sem eles também. Então, foi um teste, né? Como Mara falou, às vezes de embate, de ironia e de não, e de muita intimidade e amor também, obviamente. E muita comida, porque a gente comia muito. Porque é uma casa, então a gente comia muito, abria a geladeira, saía comendo, era comida... E trazia comida, a gente levava comida também, diga-se de passagem, que a gente também oferecia as comidas, né? Claro. Mas era muita comida e com certeza era isso, assim, tipo... deitada no chão de carpete do apartamento. Deitada no chão de carpete do apartamento. Era o momento de pensar o filme ali. Orlando sempre tinha um potinho de doce de leite, né? Na sala, a gente roubou muito aquele docinho de leite de Orlandinho. Que massa, que bom conhecer um pouquinho mais das histórias, da maneira como que vocês pensaram os seus filmes. Tenille, bom, fazer mais uma rodada, eu quero deixar vocês sempre muito à vontade, se vocês quiserem também comentar os filmes das outras diretoras, tá? Tenille, eu queria insistir um pouquinho na pergunta que eu te fiz, que foi na forma de organizar esse material, quer dizer, um material muito vasto, muito rico, e que ele me parece que ele começa concentrado e ele vai se abrindo, e ele vai ganhando uma certa liberdade. E no momento que você coloca a sua voz no início, me parece um artifício autoral muito forte, mas que aos poucos você generosamente vai mostrando que aquele filme pertence a muitas pessoas, inclusive a entidade que, na verdade, está sendo reverenciada no seu filme. E eu queria, insistindo nessa pergunta, questionar se isso tudo foi uma coisa racional, isso se deu na ilha de montagem, essa é uma coisa que você se sentiu conduzida a fazer isso mesmo, já que nós estamos falando de tantas entidades aqui. E eu queria te questionar como que a condução desse material se deu com você. Bom, sem dúvida eu pedi muita iluminação, né, para elas, para que para que o filme, em primeiro lugar, respeitasse, né, esse conjunto de forças aí. Mas, sim, o filme ele foi pensado, no processo de montagem, ele é um filme de montagem, assim, a partir do momento que eu filmo a festa, mas que eu tomo a decisão de fazer uma construção com as imagens de arquivo, principalmente, ele se transforma nesse desafio durante o processo de montagem, de encontrar o filme. A festa, ela tem uma cronologia. A festa, na realidade, hoje em dia, como a gente conhece a festa em Salvador, ela acontece fora do mercado, né? A igreja do Rosário dos Pretos faz uma missa, uma procissão, tem uma cronologia da hora que começa, né? Uma série de acontecimentos, vem a procissão, passa no corpo de bombeiros, passa no mercado, e retorna para a igreja,
que é onde hoje está essa imagem que foi trazida por esse casal de portugueses lá em 1764. Então, de cara, eu tinha essa cronologia da festa, que não me interessava necessariamente respeitar, porque eu compreendia que o filme ele buscava um tipo de encontro com a relação das pessoas da cidade com aquele espaço do mercado. O filme quase inteiro acontece ali dentro do mercado. Eu não tinha o intuito de respeitar, mas é um horizonte, digamos, né? Então, o filme, de certa maneira, ele acontece contando essa cronologia, sendo conduzido, digamos, né? Começa pela manhã, que é quando a gente tem um momento de devoção, as pessoas vão para a capela para deixar as oferendas, para agradecer, e há um momento de virada na festa, que é quando dá meio-dia, é quando a santa passa pela frente do mercado, e ao longo de muitos anos ela entrava no mercado, porque a história da festa está ligada ao mercado, o fundamento da festa ele está no mercado, né? E quando essa santa hoje em dia passa pela frente do mercado e segue, há uma virada que aí é do sacro para o profano, digamos, né? Quando começa o samba de roda, é quando começam os atabaques, eles tocam desde a alvorada. Eles estão tocando o xirê, estão tocando para todos os orixás, estão tocando principalmente para Oiá, para Iansã, mas tocam para todo mundo e tocam as várias nações, Angola, Queto. Mas aí à tarde vem o samba de roda, junto com as músicas para os orixás, e aí vem a bebida, vem a sensualidade, vem toda essa expressão em torno dessa força, né? Uma força de liberação dos corpos, é uma força de liberação de tudo, né? Os corpos, eles vão juntos, assim, de algo que está antes, digamos. E aí, então, o filme, ele vai abrindo, porque a festa, ela também vai abrindo, né? A festa, ela começa dentro de um ambiente mais sincrético, digamos, assim, para falar nos termos da própria festa. Ela começa com uma marcação muito clara entre os cantos de Santa Bárbara, que são cantos católicos, entre os toques de candomblé para Oiá, para Bamburucema, para as entidades todas. Chega um momento que é meio-dia que essas coisas vão se misturando, e quando entra o samba de roda, aí entra um espaço de imaginário que já não pertence à classificação como a gente conhece ou como a gente quer, né? Às vezes dizer, não, isso, aquilo é aquilo. Não. Tudo se mistura, as pessoas entram nessa relação de festa popular, né? De êxtase, de permissividade, e aí, ao longo do processo de montagem, o que era muito importante para mim, porque a partir de uma ideia de fazer um filme sobre uma festa popular para uma orixá como Iansã, para Santa Bárbara, foi preciso tentar buscar uma espécie de síntese. Como é que eu vou falar, né, disso, de forças, de energia? Como é que eu vou abordar? É muito lindo, eu quero falar depois do filme de Janaína, é muito lindo o caminho da performance que ela usa, porque a gente tem que ter muito cuidado, eu acho, na construção dos discursos, quando a gente fala de coisas que são atemporais. Os discursos de hoje, eles estão muito conectados com as demandas de hoje, de construção de discurso. Só que imagine Santa Bárbara e Iansã olhando para mim e dizendo, não, minha filha, né? Então tinha um cuidado assim nessa construção do discurso, justamente para não ancorar isso nas ideias que eu tinha. Eu estou ali sendo uma interseção. E aí, nesse sentido, tem a ver o que você fala de começar o filme com a minha voz em off. Esse filme ele se torna possível a partir do momento que eu encontrei com Dona Isabel, com Débora e Fabiana, que são parceiras importantes no processo. Eu sou uma interseção para uma coisa que é muito maior. Então, a partir de um determinado momento, eu já não me preocupo mais em contar a história, em dizer quando a festa começou, se ela vai continuar, quem é Santa Bárbara, quem é Iansã, mas uma coisa me preocupava, que era a afirmação dessa força de insubmissão feminina, que para mim é o que sintetiza essas forças todas, que a gente nomeia como Santa Bárbara, como Iansã, como e aí por isso que tem uma cena que é de uma menina tocando atabaque, cercada de homens tocando atabaque no final, assim, né? Os atabaques no candomblé são um ambiente eminentemente masculino, né? Você não vê as mulheres tocando. E ali no momento da festa ela tá uma menina nova, linda,
Então, isso me preocupava, assim, manter esse signo dessa força da mulher que desafia todos os espaços e que sustenta, né? Tem uma coisa que é importante de dizer, que a partir do momento que eu decido isso, a trilha sonora virou um elemento importante de construção narrativa, e aí eu convidei o maestro Biratã Marx para compor uma peça que fosse não uma trilha sonora, mas fosse uma camada narrativa. O filme começa com sons da Turquia. Falei para ele, olha, Santa Bárbara está vindo de lá, as entidades todas dos cultos africanos, porque não é uma só, não é Yansan, é Oiá, Matamba, são muitas. Elas estão vindo da África, dos vários lugares da África, e elas se encontram no mar, Bira. Faça esse encontro aí, elas chegam aqui e vão tomar conta dessa cidade. E ele constrói uma narrativa sonora que nesse sentido também vai abrindo o filme, né? Então eu acho que o percurso foi esse, assim, de escolha. E aí realmente quando termina é uma montagem mais fragmentada que privilegia mesmo o encontro com as pessoas e com o estado intensivo da festa, né? E aí eu queria só fazer um comentário rápido a respeito dos dois filmes que eu realmente gostei demais, assim. O filme de Joãozinho, Janaína, eu achei tão maravilhoso, e te escutar falar sobre essa decisão da performance é maravilhosa, porque Joãozinho, ele é um símbolo de transgressão, né? A gente sabe que o próprio candomblé, para resistir, para ser possível, ele se cerca de formas, que não necessariamente são as formas que estão ligadas aos cultos na África, né? Da forma como eles são originalmente, mas não é uma questão de origem, assim, e Joãozinho percebe isso, porque ele está conectado com essa força, e ele é um transgressor, ele transgride os lugares, eu não sou daqui, eu sou daqui, eu sou de todos e relaciona realmente a espiritualidade à arte, né? Ele é um grande artista também, além de um grande líder religioso. Então, quando eu vi a performance, quando começa ali no terreno, eu fiquei muito emocionada porque eu fui no terreno do terreiro de Joãozinho aqui em Salvador, há anos atrás, apaixonada por ele, e, bom, quando eu fui lá, mesma situação, é um terreno abandonado, que hoje em dia aqui em Salvador pertence à Embasa, então tem uma grande caixa d'água lá no lugar, mas é um terreno... Mas quando você entra no terreno, você diz, opa, eu não estou pisando em qualquer lugar. Eu saí de lá com uma dor de cabeça fortíssima, assim, andei pelo terreno, comecei a sentir uma dor de cabeça, e fui embora, assim, e quando o filme começa ali, tensionando isso, assim, dizendo, olha, nisso aqui que você está vendo, é preciso que você veja além disso aqui, desse terreno abandonado, porque tem muita coisa aqui nesse chão, né? E aí o ator maravilhoso, assim, se conectando com essa força de Joãozinho, de dizer, olha, eu tô lá na frente, vocês ainda vão me alcançar daqui né, a centenas de anos, espero que não seja centenas, né? Mas é muito lindo. E o filme das meninas, eu chorei e ri, assim, essa pergunta de Cláudio foi maravilhosa, porque eu conheci Jamile nesse contexto da oficina, e Lara um pouco depois, assim, mas ele como professor, ele como mestre, né? E eu fiquei, caramba, imagina você estar fazendo filme com um mestre, professor de roteiro, dizendo assim, não, agora essa cena, aquela cena, isso não vai funcionar. Só que tem algo que é muito especial no filme, e eu achei linda essa opção por fazer um filme dentro de casa e sair de dentro de casa a partir da imaginação e a partir dos arquivos, é porque tem para mim, Conceição e ele estão aparentemente no controle dos personagens, como o Cláudio colocou, mas há uma intimidade tão grande com vocês que é como se isso rasgasse também, isso, sem que eles se dessem conta também. Eles controlam ou não controlam, a afetividade e a intimidade é terrível, né? A gente, de repente, faz uma coisa e diz, eita, a intimidade leva a gente... Então, o que eu quero dizer é que eles são surpreendidos também. Eu vejo um momento de controle, um momento em que eles são surpreendidos, e o rigor, assim, da sensibilidade de construção das imagens. O filme é também uma homenagem ao cinema, né? Nesse sentido, é muito emocionante, assim, porque vocês honram as coisas que eu acho que eu vejo em Orlando e Conceição, que são as mais importantes, que é o amor entre eles e o amor deles pelo cinema, assim. Então, o filme é lindíssimo, eu estou muito feliz. Mas eram esses dois comentários que eu queria fazer. Por favor, fiquem à vontade, Janaína, para começar e para comentar em cima dos comentários de Tenille.
por favor. Eu vi os filmes também, eu gostei muito, assim, porque sou muito fã da Festa de Santa Bárbara em Salvador. Eu tive, acho que foi 2007 que eu fui a primeira, e eu fiquei enlouquecida, porque é um mar, né? É um mar de gente, é um negócio. É mais até do que a Festa de Jorge aqui no Rio. Ou igual, é uma coisa muito forte. Eu comparei muito a festa, né? E é lindo, é muito lindo. Foi muito legal ver o filme, porque assim, eu queria muito estar nesse ano passado na festa, e é como se eu pudesse ter estado na festa, né? Então, assim, obrigado por esse filme, eu acho que é um filme muito necessário, eu gostei muito, e a gente tem que contar mesmo sobre as nossas histórias, né? Dos nossos pontos de vista. Pode ser feito vários filmes sobre Santa Bárbara, sobre Ansan, mas obrigado por compartilhar o seu ponto de vista dessa festa, né? Que é muito legal, assim, me remeteu. Como eu falei, eu estive esse ano agora, fevereiro, e foi muito triste ver Salvador sem que não é Salvador, né, gente? Não tem um furdunço, não tem um negócio, não tem uma macumba, não tem um nada. Enfim. Você sabe E que ele aí, foi... Desculpa te interromper. claro, claro, claro. Ele foi lançado no dia 4 de dezembro em função disso. Como Ah, a gente... Do desse ano ano passado, de 2020, Ele, na verdade, ele seria feito com mais calma até, assim. Mas aí, quando veio a pandemia e não teria festa, e aí, enfim, junto com Fabiana e Débora, que são parceiras, eu falei, gente, vamos correr, porque é isso, a nossa oferenda vai ser esse filme. E aí ele estreou na TV pública daqui no dia 4 de dezembro, como uma homenagem à festa, uma vez que ela não pôde acontecer. Aconteceu pequenininha, eu fui lá para o mercado e todo mundo, mas a festa mesmo, não, né? Então foi essa... Também teve isso. Esse filme, ele também, no processo de realização, se inscreve nesse desejo de fazer uma oferenda num ano tão difícil, né? Então, enfim. Eu senti isso. Eu senti isso quando eu vi o filme. Muito bom, parabéns. E o outro filme do Amor na... Gente, ele é um filme realmente que fala sobre amor. Você vê amor o tempo inteiro. E o amor real. Eu achei a parte, para mim, o ponto alto é quando ele fala quando ele conheceu ela. E aí tem algumas cenas de um filme que remete ao que ele está falando. Nem sei se de repente foi aquela cena exatamente. Mas é bonito, é forte. Gostei de quando eles brigam com vocês. Sai daqui, tô de saco cheio. E é isso, como o Cláudio chegou a falar, quando essa questão do personagem, me lembrou muito essa construção de personagens do Coutinho, porque é isso. E aí, eu já conhecia alguns filmes deles, né? Mas aí você vê um filme, é uma coisa, eu nunca tinha estado pessoalmente. E aí você vê quem é que faz o filme, você entende um monte de coisa. Aquela cena dela na cama de calcinha, gente, pelo amor de Deus. Eu achei, além da fotografia daquela cena ser muito bonita, né? Aquela calcinha estava perfeita, é a parte que ele levanta a calcinha, ele faz uma piada, sabe que ele levanta a blusa assim, ela... Gente, é muito... É um filme íntimo mesmo, mas do íntimo da intimidade e da intimidade do amor real, que não é aquele amor meloso que ele chega a falar. E é muito legal porque vocês retratam o amor que ele acredita, que não é o amor de beijinho e abraço. E ele chega a falar isso no filme. E vocês conseguiram retratar esse amor, que é além do amor clichê, né? O amor do cotidiano, o amor de fazer as coisas junto, o amor de resistir junto, né? E é muito legal. Parabéns pelo filme de vocês. Fiquei muito feliz, assim. E é muito legal, porque agora que eu vejo os filmes deles, eu já vou ver como... Tipo, vocês me apresentaram um personagem, né? Uma outra pessoa, personagem. Perfeito. Muito obrigada. Foi um presente. Quando o Orlando fala aquilo, para mim é tudo encenação, é o roteirista, a cabeça do roteirista querendo criar conflito dentro do filme, na verdade. Não acredito em nada daquilo, quando ele quer brigar com vocês. Tem isso também, mas é como você falou no início, que se a gente não sabe o que é a encenação e o que é o personagem, e aí depois que eu me liguei que ele era o diretor e era a atriz, eu também fiquei nessa, assim, caraca. E aí vocês tiveram muito sangue frio, porque é
dirigir um mestre, né? Vocês dirigiram 2 mestres, sobretudo para vocês que vocês conhecem, mestre e amigo. Enfim, parabéns, porque ficou muito bom de verdade. Gente, obrigada, obrigada. É legal ouvir vocês, assim. Não sei se Cláudio quer perguntar alguma coisa que aí já emenda as falas. Quer perguntar algo para a gente responder as meninas e também falar dos filmes que a gente viu delas? Na verdade, a gente já tem 1 hora e um pouquinho de debate, e eu queria pedir, bom, primeiro eu quero agradecer muito, mais uma vez, assim, eu acho que se estivéssemos aqui depois da sessão, o debate ia se prolongar ainda mais com o público, a gente ia sair para tomar cerveja juntos e ia ser muito bom. E, na verdade, eu quero agradecer e gostaria de pedir para vocês comentarem, fazerem um comentário final, se vocês quiserem falar dos novos projetos de vocês também. O que vocês quiserem falar, fica aberto para a gente encerrar. Pronto, eu quero agradecer vocês por esse espaço. Agradecer também a Tenille e Janaína por escutar vocês, né? A gente não está ouvindo pela primeira vez outras palavras, né? A gente mostrou para um pequeno grupo em casa, mas é muito gostoso poder ouvir isso. E sim, e aceitar essa ambiguidade, essa contradição, essa atenção e carinho que é a vida. Eu acho que o filme é isso também, né? É a dúvida, é a provocação, é medo também, é estar no mundo, né? O cinema não é separado da vida, então é estar no mundo. E quero dizer que, rapidamente, que eu gostei muito do filme de vocês, falando do filme de Santa Bárbara, Yansan, enfim, Ventania, que eu realmente me senti levada por aquelas ruas, né? Com memórias não vividas, talvez. Eu fui concebida no dia de Santa Bárbara e me emocionou muito, particularmente, porque eu sempre ouvi essa história. Então, aquele arquivo me remeteu, por mais que eu não soubesse o ano, o tempo, me remeteu a alguma coisa que eu não sabia, que eu estava sabendo. Eu cheguei a ver uma pessoa conhecida, inclusive, e foi muito interessante. Eu vi uma amiga que eu não via há muito tempo, há uns 15 anos, naquela imagem. Então, houve um transitar por essas ruas e dizer a Janaína que eu também fiquei, que me tocou muito o seu filme. Assim, eu gostei, achei muito ousado, muito interessante a linguagem que vocês usaram. Né? Eu assisti, inclusive, alguns trechos mais de uma vez, porque eram tantas camadas que eu queria acessar, né? E essas camadas faziam tantas associações. E então, assim, eu acho que é um filme que ele é como uma grande árvore ali também, né? Em que essas camadas se sobrepõem. E eu achei muito ousado a forma, né? Que vocês decidiram contar. Parabéns, assim, por essa escolha dessa forma. Me surpreendeu, eu não esperava e me deixei levar por essa performance e por essa pessoa, esse personagem tão forte. Obrigada. E obrigada, Mili, Cláudio. Obrigada. Também fiquei muito feliz e emocionada, feliz com os comentários e emocionada, porque a gente, enfim, né, tem tempo já que a gente mostrou para algumas pessoas e já tivemos poucos retornos até agora, né? Assim, até poucas pessoas viram. E, claro, né, dá sempre aquele medo, aquele frio na barriga, será que é isso mesmo? E depois de tanto tempo, tanto envolvimento, a gente acaba também nem mais entendendo mais que caminho que a gente levou, que a gente está indo, e a gente se distancia um pouco, né, também do filme depois que ele está pronto, até de não querer ver por um bom tempo. E vocês me chegaram a querer ver de novo agora o filme. A Janaína comentou de uma cena, só para isso, a Janaína comentou de uma cena de enquanto ele conta a história de quando ele viu a Conceição e aparecem umas imagens. Ali são imagens do filme Caveira Mais Prende, da época do cinema marginal, enfim, e tem cenas de Orlando e Conceição fazendo parte desse filme. Então, aquele casal que aparece se beijando, são eles, na década de 50 e 60,
se beijando no filme Cadeira Mais Brinde, né? Então a gente achou que combinava as imagens com a história e a gente fez essa brincadeirinha. Com outros momentos também. É... Temos visita. Você está sendo atacada. Aí, vivo. Ai, gente. Espera aí, ai, escusa. E, bom, é isso, né? A vida mistura tudo, né, gente? E engraçado, só complementando, 2017 a gente filmou, 2017 eu fui lá grávida, tem imagem, né, de uma imagem eu grávida. Em 2019 a gente voltou lá, e nos intervalos eu corria na hora do almoço para dar mama a esse pequeno aqui. Tirava leite, quando estava fazendo a preparação de uma outra cena, enfim, né? A gente teve todo esse processo aí. Conceição adotou Gael, era o netinho dela, né? Então a gente sempre estava se trocando imagens e tal. Enfim, meninas, não vou prolongar muito também, mas muito, muito feliz por ver esse arquivo, assim, essa memória viva, né? Seguindo no futuro, né? Porque ele até fala disso no começo, achei bem legal e forte essa mensagem de olhar o passado, mas na verdade não lembro direito a frase exata, mas algo com o futuro. E Conceição fala muito disso. Eu não sei se a gente acabou botando muito, mas Conceição ela fala mais da memória, que ela trabalha muito com a memória, e ela fala uma frase que Orlando contou para ela, que ele ouviu dos índios, né, que o futuro está... Para, me ajuda. O futuro está... Entrou. Não, o passado está na frente, o futuro está atrás. Isso. O passado está na frente. A origem é... Eu não sei exatamente qual é a origem, né? E o futuro está atrás porque a gente não vê, a gente não sabe de nada. Isso causou uma cena, muita discussão durante a filmagem, porque Conceição não lembrava direito, enfim, é uma frase indígena. E eu acho muito importante a gente insistir mesmo em resgatar a nossa memória, o nosso passado, recontar de vários pontos de vista e tal. Eu acho que é um trabalho importante, isso ainda mais no contexto que a gente está, né? Onde parece que as pessoas deletaram o passado, ignoram, né, milhares de situações enfim, né, estamos numa situação, não vou nem entrar nesse contexto, mas por essa falta de memória também. Gente, obrigado, muito rico esse encontro, essa conversa. Eu vou precisar encerrar agora. Eu quero agradecer mais uma vez vocês pela generosidade, por terem confiado o filme de vocês para a gente, e a gente está se esforçando ao máximo para que cada filme potencialize o outro, e esse debate, com certeza, essa conversa aqui tão franca, tão amiga, com certeza também vai ajudar as pessoas que vão assistir aos filmes. Muito obrigado, até a próxima vez. E viva o cinema, viva as mulheres cineastas e força para a gente aí nesse ano que ainda é tão desafiador e vai requerer tanto da gente. Muito obrigado, gente. Um abraço. Para...